presidente, demais vereadores, público presente, telespectadores que nos assistem pela TV Câmara, que nos acompanham via internet. Também eu quero agradecer aqui a presença de líderes religiosos que está aqui presente. Pastor Pedro, que representa aqui a Igreja Assembleia de Deus, vice-presidente da Assembleia de Deus, demais pastores que estão aqui, o pastor Sebastião, que representa o COPET, presidente do Conselho de Pastores de Foz do Iguaçu, também as senhoras lá que representam as pastorais sociais, né, Gilberto? Gilberto, que também acho que é o presidente, né, dessa pastoral ali, também aqui então a diocese representada por elas, outros líderes eclesiásticos que estão aqui. Senhor presidente, em exercício, Rudinei de Moura, o que me traz aqui a essa tribuna, senhor presidente, é um assunto que tomou conta do Brasil. E o que me traz aqui a essa tribuna é a minha indignação pela questão que aconteceu no dia 7 de junho, na parada do movimento gay em São Paulo. É um assunto que tomou conta das mídias sociais, é um assunto que tomou conta pela caracterização do vilipêndio que aconteceu com relação à questão religiosa. Antes de terminar e prosseguir a minha fala, eu gostaria de demonstrar ali no painel, eu gostaria que todos os vereadores pudessem prestar atenção nessas fotos que estão ali, que nós separamos para que nós possamos dar continuidade à nossa fala. Por favor, Valso. São fotos que foram tiradas nesse movimento em São Paulo, fotos que vilipendiam a cruz do nosso Cristo ressurreto, ao qual nós acreditamos, fotos que querem chamar a atenção por direitos, mas não é dessa maneira que nós acreditamos que tem que ser. Imagens sendo quebradas e sendo colocadas em órgãos sexuais, genitais, em frente a igrejas, e esse vilipêndio, escárnio, agressão à crença, aquilo que é determinado por lei no nosso país. Senhoras e senhores, eu não gostaria de estar falando desse assunto aqui. Eu preferiria que o nosso direito ele fosse tão somente garantido, discutido e previsto em lei. O artigo 5º da Constituição brasileira, no seu inciso 6º, ele diz assim, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Também, Gilberto, diz no artigo 208 do Código Penal brasileiro, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religiosa, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único desse artigo 208. Se há emprego de violência, pena é aumentada em 1/3 sem prejuízo da correspondente à violência. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que um deputado do Distrito Federal, ele acaba de protocolizar também em Brasília, logo em seguida, no dia 8, ele acaba de protocolizar a questão da cristofobia se transformando em crime hediondo. Muito bom, porque o crime hediondo ele é mais grave do que prevê esse crime aqui que está previsto na lei.
Portanto, essa questão do que aconteceu, dos direitos, de reservar os direitos, nós temos também aqui alguns projetos já reservados nessa Casa de Leis que vamos estar dando na sequência aqui seguimento, que são projetos que já tem em outras cidades, vereador Edílio, que tratam sobre a intolerância religiosa e também a questão da cristofobia. A lei federal, ela fala, a lei 11.635 de 2007, ela institui o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E como diz um pastor que ficou na história, Martin Luther King Jr., uma injustiça praticada em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E nesse aspecto, essa Casa de Leis não poderia passar inerte. Eu não poderia passar na inércia, e creio que muitos vereadores aqui, de deixar claro a nossa indignação sobre esse fato que ocorreu, sobre esse aspecto dessa parada, desse movimento que aconteceu no dia 7 de junho de 2015 na cidade de São Paulo. E ainda mais, senhores, com patrocínios de empresas do governo federal, a nossa tão gloriosa Petrobras, patrocinando esses movimentos que o próprio Estado patrocina aquilo que vai de contra o próprio Estado. E é nesse aspecto que eu gostaria de deixar aqui claro que nós temos que, sim, nos colocar aqui. Eu não vou fugir à minha postura, eu não vou fugir àquilo que eu creio, eu não vou fugir aos direitos que são constituídos com a união homoafetiva. No artigo 68 do Estatuto da Família é constituída uma legalidade, ok. E agora eu quero deixar até mais claro algumas coisas. Nós precisamos, vereadores, nós precisamos diferenciar bem o que é o homossexual do movimento dessa parada aqui. Diferenciar, vereador, presidente em exercício Rudinei de Moura. O homossexual, a pessoa, ele tem que ser amado. Ele tem que ser tratado com carinho, com dignidade. E nós, cristãos, católicos, evangélicos, nós tratamos dessa forma porque a palavra de Deus nos manda agir assim. O que nós não podemos, de maneira nenhuma, é aceitar que aquilo que está constituído em lei se torne, dessa forma, um vilipêndio às crenças. Nós não temos que aceitar. E eu quero dizer bem claro, que fique claro, nós não somos cristãos, católicos, evangélicos, nós não somos homofóbicos, nós não somos fundamentalistas, nós não somos preconceituosos. Sabe por quê, vereador Edílio? Porque quem mais ajuda, quem mais está lá quando tem o homossexual na miséria, quem mais dá assistência nas madrugadas por aí, é a igreja que está na rua, levando uma palavra de carinho e de afeto. Isso prova que a igreja ama o homossexual, no sentido cristão, no amor de Deus que nos ensina. E é nesse aspecto, senhores vereadores, que nós estamos falando da grande diferenciação do movimento para o homossexual. Eu não tenho dúvida que o movimento, não se engane, o movimento é um movimento partidário, político e ideológico. Eu não tenho dúvidas disso. Isso eu tenho convicção. Estão sendo patrocinados. Tem movimento ganhando com isso, vereador Anice. Tem movimentos que estão tendo verbas públicas. Se você entrar nos ministérios de planejamento, você vai perceber verbas públicas indo para os municípios. Agora a pergunta é: o que tem mudado a vida desses homens, mulheres, enfim, que são homossexuais? O que tem contribuído para isso? O movimento está ganhando, mas a pessoa não. As pessoas estão sendo usadas como massa de manobra para movimentos ideológicos, políticos e partidários. É essa a nossa tese. E nós deixamos bem claro aqui, nessa Casa de Leis, o nosso respeito pelo direito. Porque a igreja, de maneira alguma, ela está indo até esses lugares
para poder entrar com a sua palavra, a Bíblia, sequer, lá no Congresso Nacional, para tornar aquilo lá uma legalidade de lei. Não, para nós a legalidade é a doutrina que nós temos por lei na Constituição e no artigo 208 do Código Penal, garantido para nós exercermos a nossa fé dentro dos templos religiosos. Cada um ensina a sua doutrina, e é nesse aspecto a grande diferenciação do movimento para o homossexual. Deixamos claro aqui o nosso amor a essas pessoas, porque a igreja está preparada para isso. Aliás, a igreja que não está preparada para isso, e que pratica o preconceito, e que pratica a homofobia, e que pratica a discriminação, tem que fechar sua porta, porque não entende a real palavra de Deus, o que é. E nesse aspecto, vereadores, é que eu quero deixar aqui. Esse movimento, ele tem dito que duas palavras, elas são extremamente controversas aos princípios feitos numa cartilha de comunicação do movimento. São as palavras sodomita e a palavra efeminado. E é interessante para que os senhores saibam que existe um projeto na Câmara dos Deputados, o projeto 6418 de 2005, que está parado. Ele está na Comissão de Direitos Humanos, ele recebeu um parecer agora, líderes eclesiásticos. Ele recebeu, Gilberto, um parecer que diz assim: recolha-se no Brasil toda a literatura homofóbica antes do inquérito policial. Quero dizer para os senhores, daqui uns tempos, qual é a literatura que fala de sodomita e efeminado? A Bíblia Sagrada. Daqui uns dias, com esse parecer, se esse projeto passar, todas as Bíblias vão ter que ser recolhidas, senhores. Isso é um absurdo. Não se constitui direitos dessa maneira. Eu não vou negar a minha fé. Eu não vou negar que Jesus Cristo é o meu Senhor, a minha referência e o meu líder. Não vou negar. Outra questão, ideologia de gênero. Tem que perder tempo em discutir isso. Vereadores, que o Brasil acorde, que a nossa nação acorde. Direitos constituídos. Nós não temos nada contra os direitos. É interessante que o presidente do Conselho de Atenção à Diversidade Sexual de Cuiabá, o senhor Valdomiro Arruda, ele deu uma entrevista, presidente Lúcio, dizendo que ele foi para a parada gay em São Paulo. E ele disse que quando ele viu essas fotos que estão aí, ele deixou, como muitos outros deixaram a parada nesse exato momento, porque eles disseram: perdeu o objetivo. Não é isso. Nós só queremos ser respeitados. Nós não queremos ter as pessoas com preconceito contra nós. Nós não queremos ser discriminados, André. É isso. Mas ele foi embora. Ele deu essa entrevista. Ele é homossexual. E ele deu essa entrevista. Porque fica mais uma vez, senhores, provado que não é a questão do homossexual, Ricardo, que também é líder de igreja católica, está aqui conosco, nos ajudou a fazer hoje os convites. Fica mais uma vez provado que o movimento é ideológico, político e partidário. Porque querem, de todas as maneiras, colocar as leis lá para calar os evangélicos e os católicos. Aqueles que professam a questão... Você vai usar o teu tempo? Não, eu tenho que concluir aqui. Eu quero deixar claro aqui. Qual o tempo que eu tenho ali? 30 segundos. Legal. Eu quero deixar claro aqui. Você me concede mais 2 minutos, vereador? Eu vou encerrar. Não vamos nos calar. Não vamos negar a nossa fé. Aliás, eu tenho que ser apresentado. Eu disse: se tiver que ir ser condenado, ser escrachado, eu posso ser. Mas a minha fé, pastor João Batista, eu não vou negar. Eu não vou negar a minha fé. E se esse fosse o caso de trazer à tona esse assunto aqui, nessa Casa de Leis, eu quero dizer assim: tem uma coisa que eu ainda tenho que ser apresentado, como disse o senador Magno Mal, é por tal do medo. Eu tenho que ser apresentado para ele.
Eu não tenho medo, não vou negar a minha fé. Eu vou continuar sempre dizendo que a maior instituição chama-se, conforme a minha fé diz, eu não estou aqui entrando em direito de ninguém constituído, mas estou dizendo que o meu Cristo ressurreto, ele diz que o maior projeto de Deus na face da terra chama-se família. E eu vou continuar defendendo esse projeto até o fim da minha vida. Não vou negar a minha fé. Jesus Cristo é o Senhor. E que fique claro, a minha fé estabelecida aqui e a minha indignação e de todos aqueles que representam aqui, líderes eclesiásticos, pelo que aconteceu no dia 7 de junho em São Paulo. Que o Brasil acorde e que a família seja restabelecida na nossa nação. Obrigado. Pela liderança do Partido